Oi gente, esse vídeo é um vídeo de Maqui fala para eu gravar um vídeo de introdução do sistema e possivelmente alguns outros vídeos, mas depende de como as coisas vão acontecer. Eu acabei de deixar esse celular cair e o barulho me fez dissociar. Então eu não sei como vai ser, mas eu me mudo do Acre daqui 2 dias, então é meio que a última oportunidade que eu tenho de gravar qualquer coisa aqui, porque depois disso eu não estarei mais aqui. E eu tinha pensado em um tipo de maquiagem, mas agora eu já quero fazer algo um pouco diferente. Então assim, não faço ideia do que vai sair disso. Eu não sei onde está o meu pincel de blush, então eu não tenho pincel de blush. Talvez eu use esse para poder fazer o blush, outra vez eu use os meus dedos e veja no que dá. Eu não sei agora se eu vou conseguir falar tanto quanto eu pensei que conseguiria sobre os assuntos que eu queria falar, porque eu estou dissociando. Primeiras sombras dessa paletinha. Se você acompanha esse canal, você sabe que eu não uso base, corretivo, pó. Corretivo eu só uso às vezes quando é pra poder criar uma base pra sombra grudar. Eu ia fazer isso, mas agora eu não quero mais, então vou usar essa sombra aqui. Acabei de decidir que eu quero colocar azul embaixo, então eu vou usar esse e esse. Eu não peguei nada pra poder limpar o meu pincel. Achei algo aqui e vou usar pra limpar. Eu realmente comecei a dissociar muito. Odeio quando isso acontece. Inclusive, já que a gente começou a falar sobre dissociação, às vezes acontece da vida me lembrar. Assim, vamos lá. Eu sei quais são os sintomas de TDI. Eu tenho diagnóstico já há 2 anos. Acho que eu tô falando muito baixo. Eu tenho diagnóstico já há 2 anos e eu fiz 1 ano e meio de tratamento. Eu parei o tratamento porque a minha psicóloga estava extremamente doente, não estava conseguindo mais manter sessões semanais. E porque eu não tinha dinheiro para poder procurar outro profissional e nem para de fato continuar com ela. Então a vida me fez parar o tratamento. Então eu sei quais são os sintomas de TDI. Eu estou acostumada com os sintomas, considerando que eu vivi com sintomas a minha vida inteira, ou pelo menos desde que eu me entendo por gente. Só que o que acontece, uma leve pausa, eu tava querendo usar esse mesmo aqui pro blush, mas eu não sei se eu consigo passar isso com os dedos, então eu vou passar esse aqui, porque esse eu passei com os dedos ontem e deu certo, então a gente vai continuar com o que a gente sabe que consegue trabalhar. Enfim, eu estou acostumada com os sintomas de TDI, com o fato de que eu tenho TDI e coisas do tipo. Só que há uns dias atrás aconteceu o seguinte, tava tipo, dando uns flash assim de uma imagem de uma pessoa específica. E o jeito que esses flashes estavam acontecendo eram muito estranhos. Ficou assim por uns 2, 3 meses acontecendo com alguma constância. O jeito que tava vindo esses flashes eram meio estranhos, porque pra mim não parecia que tinha nenhum contexto. Era só um flash de uma imagem que eu não fazia ideia do que significava. Mas eu sei quem era aquela pessoa que tava aparecendo na minha cabeça. E aí começou a me parecer em algum momento que tipo tinha algo ali, sabe? Tinha alguma coisa mais profunda, sei lá. Eu fiz uma pequena pausa, então não lembro exatamente qual era a frase que eu estava dizendo, mas eu lembro o assunto. Tava vindo um monte de flash de coisa estranha na minha cabeça. Era flashes de fotos ou momentos específicos de uma pessoa.
E aí eu fiquei tipo, isso tá muito suspeito. Gloss da Max Love, lojinha em maçã. Pensei, esse negócio tá muito suspeito, não era pra estar assim, não era pra estar aparecendo isso. Só que a questão é, eu sabia quem era aquela pessoa, mas eu não sabia por que aquilo tava aparecendo na minha mente. Eu sei que quando eu era... Nossa... Eu sei que quando eu era adolescente eu tinha medo daquela pessoa, mas eu não lembrava muita coisa sobre ela. E aí, só que aí começou a aparecer de um jeito que nunca aparecia a imagem sozinha. Começou a aparecer acompanhado de sentimentos de medo, terror, ansiedade e coisas do tipo. E aí foi quando começou a ficar um pouco preocupante. E aí, o que aconteceu é que teve um dia que eu falei, ok, eu vou lembrar o nome dessa pessoa e eu vou procurar coisas sobre essa pessoa na internet. Eu quero saber o porquê que isso tá aparecendo na minha mente o tempo todo. Porque tava começando a realmente me dar sensações de pânico e não tava gostoso, tava sendo um grande do inferno. Essa pessoa é uma pessoa que eu conheci da internet, não uma pessoa com qual eu tive contato. Era só uma menina que na época do Orkut tinha fotos Tumblr, só que voltada pra terror. E aí, só que assim, eu não lembrava o nome e eu fiquei um bom tempo tentando forçar minha mente a lembrar de alguma coisa. Só que simplesmente não tava dando nada, porque eu só lembrava que tinha a letra R no nome. E era basicamente só isso. E aí, teve um momento que enquanto eu tava lá tentando lembrar, eu ouvi o nome Ariela. E aí, eu fiquei tipo, Ariela, tipo, assim que eu ouvi o nome, eu falei, é exatamente esse. Só que eu fiquei, quem foi que me disse esse nome? E aí a gente descobriu um outro alter, Ariela, porque a gente tem um introjeto dela. E aí, como eu disse que a gente descobriu, fui pegar um copo de água pra eu poder usar minha paleta de delineador. Esse outro alter me falou o nome Ariel e tal, e a gente descobriu esse alter e descobriu que a gente tem um introjeto da Ariela no sistema. E descobrimos lá o contexto no qual aconteceu o split dela e porque ela é do jeito que ela é no nosso cérebro, nossa cabeça. E isso me fez perceber o quanto de amnésia a gente tem, porque primeiro, eu não fazia ideia de que ela existia aqui. Ou esse outro alter, eles são de uma camada que eu já conheço e que eu sei que eu tenho. Eu tô olhando pra baixo que eu tô misturando esse negócio aqui. Eles são de uma camada que eu já sabia que existe há um tempo, só que eu não sei muito o que tem lá. Eu sei que tem vários alters e que todos os alters que estão lá tem meio que um tema de trauma específico. Eu vou passar iluminador, o rosa, por cima da sombra vermelha. Ele fica bem menos intenso quando passa, porque eu tô passando um iluminador que tem o fundo esbranquiçado, né? Então ele esbranquiça a cor de cima. Mas aí, né, choices. Não tem como a gente querer ter tudo. E eu queria brilho, então é isso. Eu não lembro o que eu tava falando. Mas enfim, a gente percebeu o quanto de amnésia a gente tem, porque a gente não lembra, a gente percebeu que a gente não lembra muita coisa e não sabe muita coisa do que estava acontecendo na época que a Ariela splitou. E eu não sei exatamente o que fazer com essa informação. Tá torto, mas eu vou ir consertando aos poucos. Enfim, a gente tá descobrindo bastante coisa sobre o sistema, sobre o nosso cérebro,
sobre como a gente funciona e sobre coisas que a gente passou e que a maioria de nós não tem memória. E tá sendo um processo ao mesmo tempo bom, porque eu sinto que eu estou ganhando mais consciência do que aconteceu, mas ao mesmo tempo assustador, porque agora eu sei de muito mais coisa. Então todas essas coisas são ruins, visto que TDI é um transtorno criado por trauma. E é difícil encarar todas essas coisas. E a gente está passando por trauminhas em relação a coisa financeira e saúde física. Inclusive a gente fez exames, porque a nossa saúde física começou a ser, tipo, inexistente, basicamente. A gente tava sentindo dor o tempo inteiro e começou a ficar no nível que realmente não tava dando, sabe? E aí a gente foi no posto, a gente pediu os exames, fez os exames. Não deu alteração nenhuma nos exames. Tem uma coisinha que tá um pouco mais baixa e que talvez seja um sinal de anemia, mas a quantidade de ferro no meu sangue tá normal, é só a quantidade de uma célula específica do sangue que tá um pouco mais baixa, e que geralmente estar baixa significa anemia. Então pode ser que algo esteja sendo causado por anemia, mas assim, o nível de dor que eu estou sentindo tá sendo ridículo, sabe? E não só dor, mas um monte de... É porque assim, antes... O tipo de dor que mais... Eita porra. Eu fui só engrossando o negócio. O tipo de dor que mais me afetava era enxaqueca, que ainda continua me afetando muito. Só que nos últimos dias tava assim, uma coisa meio escrota de eu ficar sentindo o tempo todo que a minha coluna tava prestes a rachar. Passando o iluminador dourado. Tava sendo uma dor muito forte, tava sendo insuportável. E eu tava ficando mal basicamente o tempo inteiro. Passar o dedo, como chama? Iluminador dourado aqui também. Eu estava ficando com dor o tempo todo, dor de cabeça, dor na coluna. Eu tava ficando com dor em um monte de parte do corpo e, tipo, constantemente, sabe? E aí eu falei, ok, eu preciso ir ao médico e ver o que é isso. E todos os exames estão normais. Então, o que é isso? Não sei. Eu sei que parte disso pode ser meu corpo reagindo a estresse, porque a gente tá passando por trauminhas e a gente tá passando pelo estresse da mudança. Quando vocês verem esse vídeo, a gente já vai ter mudado, provavelmente já vai estar na casa nova há um tempo já. Então pode ser que os sintomas tenham aumentado por causa disso. Eu sei que parte dos sintomas é em relação ao TDI, porque eu sei que TDI
causa enxaqueca. Eu vi uma pessoa falando sobre um estudo que diz que o TDI causa enxaqueca porque quando halters diferentes estão no fronte, isso faz o sangue fluir de uma maneira diferente no cérebro, e essa troca da forma de como o sangue está fluindo causa dor. O que faz sentido pra mim, mas eu não conferi o estudo porque parecia que era um site pago e eu sinto muito. Eu não ia pagar $15 pra poder ler um artigo. Então eu não sei se o artigo realmente diz isso, não confie nessa informação. Foi algo que eu vi no comentário do TikTok só. O vermelho do batom ficou um vermelho muito mais vivo do que o vermelho da sombra. Então, vamos ver se eu consigo passar uma sombra vermelha por cima e ainda manter o brilho. Passando essa aqui agora. Enfim, eu fiquei muito feliz que os meus exames... Eu acabei de ver os resultados do exame que eu vi na internet. Fico muito feliz que os meus exames deram todos normais, então não significa que não tem nada de muito errado com o meu corpo. Quero saber o que eu tenho, sabe? O porquê que eu sinto tanta dor o tempo todo. Eu sei que trauma prolongado... Parece estranha. Eu sei que trauma prolongado pode causar sintomas físicos e que parte desses sintomas físicos podem ser dor crônica e que às vezes isso não é nem algo que você consegue ver em exame, sabe? Ou pelo menos não em exame básico. Então eu provavelmente teria que ou fazer vários exames um pouco mais complexos ou aceitar que o que a vida tem pra mim é isso, é dor. E sei lá, eu não queria que fosse assim, mas ao mesmo tempo eu tô feliz que não deu nenhuma alteração no exame, porque isso significa que ao menos não tô muito doente, prestes a morrer. Então, resumidamente, eu estou feliz que os exames estão todos ok. Mas eu também gostaria de entender o porquê que eu sinto tanta dor e esses exames não respondem a minha pergunta, sabe? Eu acho que a maquiagem vai ser isso, porque eu não estou conseguindo pensar em mais nada que eu queira colocar na minha cara. Então essa aqui fala foi sobre descoberta de halter novo, assim, não é novo, porque a Ariela escritor tem uns mais de 10 anos. Então ela não é nova no sistema e o halter que veio me falar dela também não é novo, ele também tá no sistema há pelo menos mais de uma década. Mas eu digo novo no sentido de que era um halter que era desconhecido para a camada principal do sistema. Eu não quero ficar falando sistema, eu percebi que usar a palavra sistema estava me remetendo muito à desumanização e que eu não estou mais confortável usando essa palavra, mas eu também não sei que palavra usar, porque essa é a palavra que a comunidade de pessoas que têm TDI usam e também é a palavra que tá em alguns artigos.
mas não é uma palavra com a qual eu sinto conforto, então eu quero arrumar uma palavra que seja substituta. Mas se acontecer de eu não conseguir arranjar nenhuma palavra que eu não me sinta melhor usando, vai ficar essa mesma. Me apresentaram aí o conceito de falar coletivo ao invés de sistema, só que eu também não acho que coletivo faz sentido, porque nós não somos várias pessoas, nós somos várias identidades dentro de um cérebro. E apesar de eu preferir a palavra coletivo do que a palavra sistema, eu também não acho que coletivo é a palavra mais certa pra gente. Eu pensei em colocar, tipo, grupo, só que eu não sei se é uma boa ideia, porque grupo também dá a ideia de que são várias pessoas e nós somos várias identidades, mas nós estamos todos vivendo a mesma vida dentro do mesmo cérebro e no mesmo corpo. Então, assim, e há a possibilidade de algum dia todos nós se juntarmos e virarmos um só. Então, eu não acho que faz sentido as palavras que eu sei que existem. Bom, eu acho que é isso. Esse é o resultado da maquiagem. Eu não sei daqui quanto tempo eu vou postar o vídeo que eu estou indo gravar, porque ele é um vídeo que vai dar um pouco mais de trabalho para editar. Mas vejo vocês lá com essa mesma maquiagem. Eu gostei, acho que eu estou belíssima. E é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e até depois.